capítulo 20, verso 27. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 27. Muito se falou nesse texto nesta semana. E principalmente depois que foi conclamado um jejum a todo o Brasil. E o Senhor novamente colocou esse texto no meu coração nesta madrugada. Nós temos aqui experimentado o amor de Deus, o cuidado todo especial do Senhor. Nós já estamos em casa desde sexta-feira passada. E a minha esposa dá mais tempo. 22. Mas eu particularmente, justamente em decorrência de uns sintomas, fiquei aí desde sexta-feira. Ainda estou sob observação, mas graças a Deus já estou melhor, já consigo respirar melhor, já não sinto sintomas de forma tão críticos igual estava. Ou seja, Deus cuida de mim, como tem cuidado da sua vida, como tem cuidado de todos nós. E eu lhe convido nesta noite, mais uma vez, a compartilhar esta mensagem. Compartilhe aí, você que está aí ouvindo, compartilhe esta live. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 27, nos diz assim: Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Vou novamente falar este versículo. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Amados, Josafá foi o quarto rei de Judá, e iniciou seu reinado aproximadamente aos 35 anos de idade. Herdou o trono de seu pai Asa, um rei que também fora temente a Deus, descendente direto de Davi. Josafá reinou durante 25 anos sobre Judá, num período em que Israel estava dividido em dois reinos. Para entendermos melhor, no tempo de Josafá, Israel estava dividido em dois reinos: Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Durante o seu reinado, houve um combate constante à idolatria. Josafá obteve grandes conquistas, muito sucesso. Ele fez reformas, tanto militares quanto políticas, religiosas, importantíssimas. O fato é que Deus estabeleceu o reino em suas mãos. O verso 6 de 2 Crônicas, capítulo 17, nos diz: Exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Josafá vivia e governava com base no temor do Senhor. Ou seja, ele sabia que o mais importante era obedecer a Deus, se submeter a Ele em tudo quanto ele fazia. Ele era sensível à voz de Deus, andava em seus caminhos. E ele não apenas nutriu esta consciência, mas ele viveu neste princípio. Mas também ensinou ao povo, enviando levitas, sacerdotes por todo Judá, para lhes ensinar de igual modo a viverem continuamente no temor do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 9 ao verso 10. 2 Crônicas 17, do verso 9 ao verso 10, ele diz assim: E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. 2 Crônicas, capítulo 17, verso 9 a 10. A despeito de todas essas coisas, Josafá e sua linhagem cometeram equívocos, erros. A exemplo, ele fez aliança com o Israel idólatra. Atália era filha de Jezabel,
com Acabe, rei de Israel. Ela casou-se com Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Com este casamento, procurou-se pôr fim aos conflitos e conseguir uma união dinástica entre os reinos de Israel, setentrional e de Judá. Veja bem, uma aliança totalmente fora da vontade de Deus. E não parou por aí os equívocos. Josafá foi com Acabe para guerrear contra Ramote e Gileade e quase perdeu a sua vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, deu-lhe livramento. Esse texto está lá em 1 Reis, capítulo 22, e também em 2 Crônicas, capítulo 18. E por causa disso, Josafá foi repreendido severamente por Jeú, profeta, que disse em 2 Crônicas, capítulo 19, acompanhe comigo: deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Portanto, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E Josafá, diante deste alerta, desta repreensão, buscou o Senhor e colocou o seu coração para trazer ao povo, a todo o povo, o temor de Deus. Eu creio que no coração de Josafá havia sinceridade, havia fidelidade ao Senhor, o desejo altruísta, verdadeiro, de levar seus súditos à verdadeira adoração a Deus. Entretanto, sua história teve equívocos, justamente por ele se aliar, ainda que inconscientemente, aos reis ímpios e idólatras de Israel. Depois desses acontecimentos, os homens de Moabe e de Amon vieram juntamente com uma grande multidão contra Josafá. Um parêntese. Conforme o relato bíblico que encontramos em Gênesis, capítulo 19, versículo 30 a versículo 38, vou repetir, Gênesis capítulo 19, do verso 30 ao verso 38, a origem do povo moabita e amonitas deu-se através do incesto promovido pelas filhas de Ló, tanto a mais velha quanto a mais nova. Ló, bem sabemos, ele era sobrinho de Abraão. E esse fato se deu logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Nos narra o texto que depois de Ló ser tirado de Sodoma pelos anjos, ele não encontrou lugar mais para viver nas cidades. Em decorrência disso, ele foi-se para as montanhas e habitou em uma caverna. Ali começa a se desenrolar um drama, a grande perversão e imoralidade que cometeram as filhas de Ló contra o seu pai. Sua filha mais velha, em uma conversa com a mais nova, lhe diz que o pai, Ló, já era velho e não havia nenhum outro filho homem para dar continuidade à linhagem familiar. Algo que para o povo naquela época, assim como nos dias atuais, se levava muito a sério. Elas então, numa trama diabólica, embebedaram o seu pai, Ló, e tiveram ambas relações sexuais ilícitas para com ele. Isso era e é abominável aos olhos, às leis de Deus, e por consequência deste ato, o pai as conceberam cada uma um filho. A mais velha gerou Moabe, patriarca do povo moabita, e a mais nova gerou Benjamim, patriarca do povo Amon, os amonitas. E foi justamente esses povos que vieram neste texto inicial que lemos contra Josafá e seu povo. Quando nós transportamos essa história para as nossas realidades, nós entendemos que ninguém nesta vida está isento de passar por conflitos, enfrentar as chamadas pressões da vida, ou mesmo enfrentar a fúria daqueles que se auto-intitulam nossos inimigos, os algozes. Até porque a maioria deles surgem em nossas vidas em decorrência de situações tão sem sentido, tão banais. O que vai desde pequenas desavenças, discordâncias, diferenças,
ou mesmo em decorrência a grandes conflitos internos que essas pessoas carregam, que elas nutrem, e nos tornamos vítimas, na realidade, como uma válvula de escape para suas frustrações, para os seus desapontamentos, suas revoltas ou mesmo suas ambições. Eu costumo dizer que é na crise, você já deve ter ouvido isso, que revelamos o que realmente somos, o que temos, o que não somos e aquilo que também não temos. Queridos, nos deparamos por vezes com situações as quais nos parecem ser propositais e tão descabidas. Pessoas vão nos odiar sem que haja uma razão específica. Tornar-se-ão nossos inimigos sem uma explicação plausível. Quem sabe fizemos alguma coisa que lhes desagradou em um determinado momento. Ou o fato é que não foram mesmo com a nossa cara. São volúveis, desonestos em seus relacionamentos, muitas das vezes trapaceiros, desonrosos, e isso lhes é por característica hábito em suas relações. Há outras situações, entretanto, fora o contexto de rixas, de indiferenças, de brigas, de rancores, de desavenças, sejam estas religiosas, éticas, morais ou políticas, enfim. Há outras situações que também nos são inesperadas, que nos pegam de surpresa. E essas circunstâncias, por vezes, são capazes de nos assolar, de desequilibrar, roubar a nossa paz, levando-nos ao desespero, levando-nos ao medo, a fobias, a um alto grau de insegurança e quantas vezes de revolta que leva à ira, até mesmo contra Deus. E poderíamos citar aqui uma série de outros sentimentos corrosivos. Escute, o diabo, o nosso inimigo, ele é o maior especialista em inserir no coração humano o descontentamento, o desapontamento. Ele faz crescer as justificativas injustificáveis diante de Deus. Ele alimenta e sustenta em nós, e eu já disse isso inúmeras vezes, ele alimenta aquilo que fornecemos a ele como combustível e que servirá também de munição contra as nossas próprias vidas. Por isso nós devemos ter cuidado com nossas palavras, com os julgamentos, com os pensamentos, com os sentimentos. Tudo isso pode servir cedo ou mais tarde como armas que Satanás vai usar para tentar nos destruir. Ele faz, de fato, as situações parecerem, as palavras, as atitudes, os sentimentos, as reações, muito maiores do que de fato são. Daí vem os conflitos, vem as separações, as inimizades, guerras, destruição e até morte. Entretanto, nós não devemos jamais nos esquecermos que as promessas de Deus são reais. Mesmo em meio a grandes embates da vida, pois a nossa confiança deve estar em um Deus que é todo-poderoso, o Deus Sabaote, o Deus da guerra, que toma nossas causas impossíveis, as injúrias, as injustiças, nossas dores, nossas fraquezas, nossos fracassos. Ele mesmo quem peleja por cada um de nós. E em momentos distintos da nossa história, é Ele que tem nos concedido vitória. Se você está me escutando nesta noite, é porque de alguma forma você está sendo alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor, que se renova dia a dia. Assim como Ele concedeu vitória a Josafá, ao seu povo no passado, creia, seremos nós também vitoriosos em nossas batalhas, se tomarmos posse das armas espirituais corretas e termos, veja bem, uma postura, uma decisão, uma direção também acertada da parte de Deus. Atenção! Não basta apenas termos as armas corretas. Se estamos tendo uma postura errada, equivocada, se não sabemos como manejarmos as armas as quais dispomos e que foram dadas até mesmo por Deus para pelejarmos. Mediante esse contexto,
Eu gostaria de discorrer, expor aos amados irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite as circunstâncias aqui vividas por Josafá, diante de um momento crucial da sua vida, do seu reinado. Ele viveu momentos de afronta, ele viveu momentos de peleja, de estratégias usadas por seus inimigos para tentar destruí-lo, juntamente com seu povo. Povo este que era e que é, como nós o somos, propriedade exclusiva de Deus. E qual foi a atitude de Josafá diante destas investidas? A quem Josafá buscou como fonte de socorro, de inspiração, de auxílio diante de situações as quais lhe trazia enorme pressão? Que arma ele dispunha e como as usou? Nós entendemos que para cada situação que enfrentamos ou teremos de enfrentar no nosso fluxo existencial, nós precisaremos de armas e de maneiras diferentes de agir e reagir. Armas e estratégias as quais fogem muitas das vezes daquilo que é o padrão normal, daquilo que é usual, daquilo que nós conhecemos. Escute, no campo das batalhas, sejam essas físicas, sejam psíquicas, no campo da mente, nas emoções, ou mesmo as chamadas batalhas espirituais, nossa estratégia de guerra depende muito do tipo de oponente que vamos enfrentar ou estamos enfrentando. Pois cada inimigo, em contrapartida, ele tem suas próprias estratégias, forças, armas para nos confrontar, para muitas das vezes nos intimidar, gerando muitas das vezes o medo, a inquietação e nos levando, através desses sentimentos, a derrotas. E é exatamente nesses momentos de conflitos, de batalhas intensas, que necessitamos de discernimento espiritual. Ou seja, o entendimento que só adquire-se através da palavra de Deus, a Bíblia. Quando nós ouvimos vários pregadores dizer: este povo perece porque lhe falta conhecimento, esta é uma verdade. Se você não se aplica à leitura, ao estudo sistemático da palavra, você será presa fácil ao inimigo, será dirigido, influenciado facilmente por suas emoções, por seus pensamentos, por seus conceitos e direcionamentos próprios. Há uma grande diferença daquele que tem a mente de Cristo para aquele que tem uma mente natural. Aquele que tem a mente de Cristo, ele sabe que a sua força, ele sabe que a sua confiança vem de Deus, vem do alto. Quando nós temos a mente de Cristo, uma mente transformada, uma vida transformada, nós temos a coragem, a exemplo como a coragem de Davi, para enfrentarmos os gigantes que nos afrontam, que nos perseguem, sendo convictos de que maior é aquele que está em nós, que está conosco, do que qualquer outro oponente que se levante. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que é forte, que é soberano, que é vitorioso nas batalhas, Ele é contigo, Ele é com sua família. Acredite nisso, meu querido. Mas pastor, eu vejo tantos obstáculos na minha frente, na minha vida, a semelhança do mar vermelho, quando estava ali diante do povo de Israel, à frente, e logo atrás estavam os exércitos de Faraó, com seu arsenal, pronto para destruir, para sucumbir, para matar. Ei! Quem abre o mar à sua frente e detém os exércitos que se levantam contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra o seu chamado, é o próprio Deus. Com o sopro de suas narinas, da sua parte, entenda, você terá apenas que crer e marchar. É aquela palavra que Deus diz: diga ao povo que marche, meu querido, creia, meu querido. A exemplo, temos também tanto a determinação, a coragem e a fé, também como Josué, como Caleb, para sabermos agir e reagir da forma correta, diante muitas das vezes do pessimismo
que muitas das vezes quer se instalar no meio de nós, diante de pessoas que são covardes e influenciadoras de opiniões contrárias. Necessitamos nos posicionar e tomarmos posse da nossa vitória e das bênçãos as quais já nos foram outorgadas por Deus. Guarde isso no fundo do seu coração e aplique. Se o Senhor se agradar de nós, possuiremos esta terra. Repita comigo, meu querido. Se o Senhor se agradar de nós, possuiremos esta terra. Antes de reagir ou agir diante de uma batalha, você deve ter em mente alguns passos importantes. O primeiro deles: procure estudar, procure analisar qual a estratégia usada por seu inimigo para tentar minar as suas forças, para tentar destruí-lo. Segundo passo: não desvie o seu foco das promessas de Deus para a sua vida, para a sua família e tudo quanto diz respeito a vocês. Neemias, no capítulo 6, no verso 3, Neemias, capítulo 6, verso 3, nos diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias, ele tinha uma grande obra a fazer. E os seus inimigos queriam de todas as formas distraí-lo, dissuadi-lo. E aqui ele diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ou seja, não desvie do seu foco. O seu foco, querido, ele deve estar sempre em Deus, naquilo que Deus tem colocado no seu coração, nas coisas as quais Deus tem inserido através da ação do Espírito Santo em nós. Seja direcionado pelo Espírito de Deus. Tenha foco, tenha em mente aquilo que são os direcionamentos de Deus. Devemos saber, nesse sentido, como identificar os nossos inimigos. E aqui reside um grande problema. Efésios capítulo 6, no verso 12, Efésios 6, no verso 12, nos diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta guerra invisível, ela afeta todas as esferas da nossa existência, de uma simples amizade a governos e nações. A exemplo, quem eram os inimigos de Josafá? Os inimigos de Josafá eram os moabitas e os amonitas, e juntamente com eles, uma grande multidão. E qual foi a relação de Josafá diante dessa situação, deste conflito? Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 3, 2 Crônicas 20, verso 3, nós lemos: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. É interessante que diante dessa situação, o primeiro sentimento que veio ao coração de Josafá foi o temor. O medo se instalou em seu coração. Ele começou a perturbar a sua mente, a sua alma, com este medo, com este sentimento. Essa é uma reação normal, um sentimento comum diante dos conflitos, diante das decisões, as chamadas pressões da vida. Todo ser humano já enfrentou ou continuará a enfrentar na sua trajetória existencial este sentimento, por vezes, angustiante, incerto. Medo, quem sabe, nas tomadas de decisões. Medo diante dos ataques e investidas de inimigos tão potentes, sagazes, malignos, que vêm, muitas das vezes, de forma tão violenta contra as nossas vidas. Medo da fúria implacável das tempestades da vida, que nos assolam no dia a dia de diferentes maneiras. Às vezes vem como cataclismas, furacões, terremotos, tornados, erupções vulcânicas. Outras vezes como doenças, como pandemias. A exemplo daquilo que estamos passando agora, acerca do Covid-19. Medo, quem sabe, de sermos confrontados
testados, colocados à prova, enfim, são situações diferentes que nos proporcionam vivenciar esse sentimento angustiante, conflitante, mas escute, o medo, ele é necessário. Porém, Josafá, antes mesmo de tomar qualquer posição, decisão contra seus inimigos, a palavra nos diz que ele buscou primeiramente ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 23, nós lemos: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olha como é que é interessante. O medo, ele foi bastante proveitoso nesse sentido. Na realidade, o medo motivou a buscar a Deus, como também levou todo o povo a clamar com jejum e orações pelo auxílio de Deus. Geralmente nós só buscamos ao Senhor nos momentos mais difíceis, quando as situações nos parecem não ter mais solução, quando chegamos aos extremos. Salmo capítulo 119, verso 71. Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 67, nos diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Em Hebreus capítulo 12, verso 6, nós lemos, Hebreus 12, verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Jó capítulo 23, verso 10, Jó capítulo 23, verso 10 diz assim: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. O Senhor tem nos provado, justamente para que saiamos como ouro. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, escute bem, o Senhor o livra de todas. Ah, queridos, as dificuldades que enfrentamos muitas das vezes nos levam a tomar atitudes que agradam a Deus e nos levam a caminhos e a decisões corretas. Nós temos visto por toda parte homens e mulheres, nações, dobrando seus joelhos e orando, clamando ao Senhor. Preciso haver uma situação como essa, de uma pandemia, para as pessoas se posicionarem em oração, em busca ao Senhor dos Exércitos. A maneira como Josafá reagiu foi a mais acertada. Assim como a maneira que você deve reagir deve ser a semelhança de Josafá. Busque ao Senhor, busque a presença de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 13, Jeremias 29, 13 nos diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Salmo 105, verso 4. Salmo 105, verso 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Aleluia. Salmo 9, verso 10. Salmos 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Escute bem essa palavra: o Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. Amém. Isaías capítulo 55, verso 6. Isaías 55, 6 nos diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Nós temos ouvido que Jesus está às portas, os sinais estão aí diante de nós. Querido, busque enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um versículo muito conhecido de nós: se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face,
e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esta é uma promessa de Deus. Quando nós cumprimos os 4 requisitos: humilhar, buscar, orar e se converter, são cumpridas as tríplices promessas da parte de Deus. Eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei a terra. Deus deseja sarar as nações, Deus deseja sarar as famílias, Deus deseja sarar as igrejas espalhadas pela face da terra. Lucas capítulo 11, verso 9. Lucas 11, verso 9 diz assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ou seja, mova-se, busque, bata, clame, pois Deus está sempre pronto a nos ouvir. Nós devemos, entretanto, reconhecermos que dependência exclusiva a Deus é tudo. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12. Veja bem o que Josafá disse. Segundo Crônicas 20, 12. Ó nosso Deus, não nos julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O salmista pergunta, ao mesmo tempo, ele declara nos Salmos 121: levantei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar no teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esta é uma promessa que se cumpre hoje na minha vida e na sua vida, meu querido. Devemos acreditar no potencial, o qual Deus já nos capacitou e capacitará ainda mais para vencermos os embates da vida. A nossa atitude deve ser seguida com posicionamentos e ações de coragem e não de covardia. Deus, ele não chama covardes. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Nos diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Repita comigo: poder, de amor, de moderação. Querido, atitudes corajosas fazem parte da estratégia daqueles que desejam alcançar vitória. Atitudes sempre geram oportunidades. Escute bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. As dificuldades que muitas das vezes enfrentamos sempre vão gerar grandes oportunidades para buscarmos mais a Deus. E quando fazemos, encontramos respostas, soluções práticas para os nossos problemas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios capítulo 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 4. Eu estou aqui declarando a palavra de Deus na sua vida, para que você entenda, para que você profetize sobre a sua casa, sobre a sua vida. Romanos capítulo 5, verso 3 a 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. 1 Pedro capítulo 1, no verso 7, nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro,
o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Por fim, Filipenses, capítulo 1, do verso 12 a 14. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha que declaração profunda de Paulo. Olha que declaração verdadeira. Agora veja bem, qual foi a oração que Josafá fez diante de todo este contexto? Josafá baseou-se a sua oração em confiança a Deus em 5 verdades, em 5 princípios. Primeiro, Deus, Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e sobre todas as situações. Ele continua soberanamente no controle de todas as coisas. Versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 20. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos e nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ou seja, ele reconhece a soberania de Deus. Ele declara acerca da soberania de Deus. Segundo lugar, Deus é fiel e tem zelado por seu povo, tanto no passado, quanto continua no presente e continuará no futuro. Amém. Versículos 7 e 9 de 2 Crônicas, capítulo 20. Versículos 7 e 9 nos diz assim: ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? O que Josafá estava fazendo aqui é lembrando ao Senhor acerca dos seus feitos e trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória nesta noite aquilo que traz esperança, aquilo que promove esperança. E ele diz lá no final: e tu nos ouvirás e livrarás. Queridos, terceiro ponto: o povo de Deus, ele está fadado ao fracasso sem a presença de Deus. No versículo 12 de 2 Crônicas 20, nós lemos: ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Onde estão postos os teus olhos nessa noite, meu querido? Aonde tem postos os teus olhos? Quarto ponto: as promessas de Deus são um fundamento sólido e vivo para a nossa fé. Versículo 14 a 16 e versículo 20 de 2 Crônicas 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. Versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu vou declarar isso na sua vida nessa noite. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus, querido. É Deus que peleja por você, pela sua família, por nossa nação. Amém. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 20: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Aleluia!
A confiança no Deus que trabalha sempre em favor daqueles que nele esperam e nele confiam. E por último, a presença de Deus no meio do seu povo resulta sempre, queridos, sempre em livramento, em vitória. Amém. Versículo 17 de 2 Crônicas 20. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Aleluia. Eu vou declarar essa palavra novamente na sua vida, na sua família, na sua casa. O Senhor está convosco. Aleluia. Glória a Deus. Os que nos levam a buscar o socorro do Senhor são justamente as impossibilidades que vemos diante dos embates da vida. Precisamos, necessitamos do auxílio e da direção de Deus. Como expressa o salmista no Salmos 23, verso 4. Salmos 23, verso 4. Ainda que esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, Deus não permitirá que sejamos derrotados ou reduzidos ao pó. Ele nos sustenta. Ele tem realmente nos sustentado com a sua mão poderosa. Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías 54, 17 nos diz assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Você sabe qual foi o resultado dessa oração de Josafá? Olha que coisa linda. Se nós desejamos ver e sentir a manifestação de Deus em nosso meio, nós precisamos orar mais, precisamos nos consagrar mais. Não apenas hoje é um dia de jejum, mas devemos jejuar mais, estarmos mais e mais na presença de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós já lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer nos falar, e muitas das vezes é necessário que Ele gere uma situação, um motivo, uma circunstância, para que possamos ser sensíveis à sua voz, e assim ouvirmos e seguirmos os seus direcionamentos. Foi preciso um coronavírus, uma pandemia, para que a igreja se posicionasse verdadeiramente de joelhos, buscando ao Senhor. Nós temos visto pelos quatro cantos da terra homens e mulheres que muitas das vezes estavam no anonimato, se curvando diante do Senhor, elevando as suas vozes, as suas mãos em orações, clamando, e as nações ímpias têm ouvido que há um Deus que irá julgar, e há um Deus também que tem dado livramento aos seus. Aleluia! Amém. A oração de Josafá resultou em encorajamento da parte de Deus, através da boca de Jaziel, um levita que estava no meio da congregação. Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus, no meio de uma geração tão ímpia e tão cética. Através do Espírito do Senhor, Jaziel encoraja o rei de Judá, Josafá, a tomar uma atitude de vencedor. Entretanto, devemos reconhecer que só haverá avivamento, só haverá encorajamento da parte de Deus, se verdadeiramente o buscarmos por meio da oração. A oração, querido, é o meio pelo qual Deus está movendo as nações. Deus está movendo para que haja cura, para que a terra, para que as nações sejam saradas. Atos capítulo 4, verso 31. Atos 4, verso 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios
do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Quando nós oramos, o céu se abre, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Há poder na oração. A mensagem profética foi decisiva naquele momento, inclusive mostrando-nos todas as trajetórias e pormenores para a peleja. Querem ver? Segundo Crônicas, do capítulo 20, do verso 15 a 16, nós temos esse relato. O Senhor, ele disse a Josafá que a peleja seria dele. E após ele ser encorajado, ele passou também a encorajar ao povo para a guerra. Querido, nós precisamos crer na direção do Senhor para estarmos seguros dos nossos posicionamentos e das nossas decisões. Provérbios 29, verso 25. Provérbios 29, 25. O receio do homem lhe arma laços, mas os que confiam no Senhor estão seguros. Eu estou seguro porque eu confio no Senhor. Eu não estou seguro porque eu tenho a minha própria sapiência, eu tenho meus conceitos e valores, mas eu estou seguro porque confio no Senhor. E dele vem a resposta, vem o livramento, vem a solução, vem a nossa vitória. Louvar a Deus em todo o tempo, escute bem, faz parte da mais excelente e eficaz estratégia de Deus para que tenhamos vitória. Louve ao Senhor, encha a sua casa de louvores, de hinos, glorifique, levante as mãos, exalte ao Senhor. Segundo Crônicas 20, no verso 18 e 19, veja bem, segundo Crônicas 20, 18 e 19, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Josafá, encorajado, ele organizou a marcha da seguinte forma: cantores para louvarem ao Senhor, saindo à frente dos armados. Queridos, eu entendo que as estratégias de Deus são muito diferentes das nossas. Ele se utiliza dos meios e das coisas as quais Ele quer, justamente para confundir as que são, por muitos de nós, as corretas, as usuais, aquelas que são padrões, justamente para que ninguém se glorie perante Ele. Ele é soberano e não divide a sua glória com ninguém. É interessante que honra até Ele nos dá, mas glória só a Ele é devida. Aleluia. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por fim, quando a nossa confiança está depositada em Deus, ela nos leva ao caminho da vitória. Eu vou repetir. Quando a nossa confiança está depositada em Deus, ela nos leva ao caminho da vitória. Essa confiança, ela deve ser permanente em todas as circunstâncias, até o fim, querido. Deus, Ele sempre quer nos ajudar nas batalhas de nossas vidas, mas nós precisamos e desejamos ardentemente, esse deve ser o desejo, de nos organizar em todos os níveis espirituais, morais, éticos. A igreja está se organizando, as pessoas estão se organizando, elas estão se encontrando, tomando o caminho da oração, tomando o caminho do jejum, como fez Josafá naqueles dias, conclamando a todos que estivessem perante o Senhor, se humilhando, buscando, se arrependendo. E eu entendo que o louvor e a adoração, elas devem continuar, mesmo depois da vitória alcançada. Foi assim que Josafá se postou. A vitória foi certa. E após essa vitória, ele se reuniu no vale de Beraca, agradeceu a Deus, e depois ele marchou para Jerusalém, cantando e tocando os seus instrumentos. Deus ainda é o mesmo.
Da mesma maneira que Ele concedeu vitória ao rei Josafá, Ele também nos fará triunfar em nossas batalhas, porque nele não há mudanças nem variações. Sempre que o clamarmos, Ele nos ouvirá. Amém. Eu quero que você abaixe nesse instante a sua cabeça. Salmos capítulo 34, verso 15 nos diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Jeremias capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É tempo de quebrantamento. É tempo de nos humilharmos. É tempo de confissão de pecados. É tempo de arrependimento. Amém. É tempo de oração. É tempo de clamor. Jesus está às portas. Eu quero orar por você. Eu quero orar para você para que esta palavra que foi ministrada nessa noite possa ser uma realidade em todas as batalhas da sua vida. Deus é contigo. Deus é com sua vida, com sua família, querido. Creia nisso. Tome posse desta promessa. Deus é comigo. Repita isso. Deus é comigo, com minha casa, com minha família. E é Ele quem tem nos dado livramento, socorro e concedido vitória. Amém. Senhor, nesta noite, nós confiamos na Tua palavra, que não apenas nos aponta o caminho, mas que também nos fortalece, que nos guia, que insere em nós, acima de tudo, ó Pai, na nossa fé, a certeza em um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós, ó Pai, nesta noite, nós, ó Pai, te damos o louvor e a glória. Obrigado, Deus, pelas circunstâncias adversas. Obrigado, Senhor, pelas muitas batalhas as quais temos enfrentado. Obrigado, Senhor, pelas situações contraditórias que muitas das vezes nós não entendemos, mas como Romanos capítulo 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar. E nós sabemos que o final disso é nos tornarmos mais semelhantes de Jesus. Senhor, quebranta, Senhor, esses corações nessa noite. Traz realmente arrependimento. Traz realmente a sensibilidade do Teu Espírito. Transforma, renova. Dá-lhe, Senhor, a capacitação diante dos medos, dos receios e até mesmo dos fracassos. Que nós possamos aprender, ó Pai, através da linha da nossa história. Ó Senhor, que nós possamos ouvir atentamente a Tua palavra, aquilo que ela deseja nos ensinar nesta noite. Em Jesus, nós somos mais que vitoriosos. E nós confiamos, nós nos quebrantamos diante desta palavra e reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania, o Teu governo sobre nossas vidas, o Teu governo sobre as nações, o Teu governo sobre as igrejas. Prepara, Senhor, prepara-nos para o grande dia do encontro contigo. Maranata, vem, Senhor Jesus.